Meus amados, convido você a abrir sua Bíblia no texto onde nós iremos meditar nessa noite, texto da carta de Paulo aos Efésios, na igreja de Éfeso, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Lerei os ímpares e peço que a igreja leia os pares. Fala assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Pai, pedimos que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, que o nosso coração venha se alegrar em ouvir o teu querer e que essa palavra seja aplicada ao coração de cada um de forma individual e impactante e transformadora para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, 39º aniversário da Igreja Presbiteriana Maranata. O Ministério da Oração já teve quantas vezes aqui conosco nos nossos aniversários? Olha aí, pelo menos 20 anos. Pelo menos 20 anos. Então, pelo menos 20 vezes aí esteve aqui conosco no aniversário da nossa igreja. Graças a Deus por isso. É bênção do Senhor. O aniversário da igreja não é um ritual nostálgico, apenas de lembrar o que foi no passado, apenas lembrar do que aconteceu, como passou, como que era. Eu lembro algumas vezes pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, nosso coral tinha 60 vozes, nosso coral tinha 4 regentes, nosso coral tinha tantos pianistas. E eu falo: meu Deus do céu, olha só, hoje é outro tempo. Hoje nosso coral tem quantas vozes, Eduardo? Umas 25 vozes? Umas 25 vozes. Pensam, é graça divina. Não temos 60, não temos 50, mas temos 25. Glórias ao Senhor Jesus por isso. O aniversário da igreja não é ter que ficar olhando para trás e dizer: tempos atrás os bancos todos estavam lotados. Perfeito. Que bom que no tempo atrás teve assim. Mas também devemos lembrar que há tempos atrás nossa igreja estava com poucas pessoas no banco. Também. É tempo também de não ficarmos resgatando o passado, mas é tempo de dizer e de observar que estamos andando no presente e celebramos a Deus que sustentou a igreja no passado até aqui, louvando e glorificando a Deus pela vida de cada pessoa que passou e que trouxe a história da igreja, que veio caminhando com a igreja até esse momento, mas não deixando de louvar e glorificar o Senhor nosso Deus pelas pessoas que aqui estão hoje, que estão carregando o piano hoje, que estão colocando a mão no arado hoje, para jogar a semente hoje no chão. Não é tempo só de olhar para trás. Não é um ritual nostálgico, mas é hora de medir se estamos andando na direção do que o Senhor Deus chama a igreja para ser. Hoje, presente hoje, e não presente no passado. Paulo estava na prisão de Éfeso, lembrando que a igreja forte não nasce do conforto, mas nasce da obediência da palavra. E obediência na palavra. Devemos avançar para o alvo do que o Senhor Deus nos dá. O alvo do corpo de Cristo, que Ele tem por missão para nossas vidas. Não como indivíduos isolados, mas andarmos juntos. Avançar para o alvo exige andarmos como corpo, unidos e fortalecidos. O Ministério da Adoração é um exemplo disso daqui. Se cada um cantar uma música, vai dar certo? Não, não vai dar certo. Eu lembro uma vez um episódio lá do Chaves, um começou a tocar uma música, outro começou a tocar outra, outro começou a tocar outra, outro começou a tocar outra, e aí, está tudo desorganizado. Que música você está tocando? Estou tocando tal. E você? Tal. E você? Tal. Pronto, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Por quê?
Porque se nós não andarmos na mesma música, se nós não andarmos na mesma direção, nós não iremos para canto nenhum, e nós não teremos resultado nenhum desejado. Somos corpo, e o corpo deve estar unido para andar no Senhor, e exaltar o nome do Senhor, porque Ele nos chamou para isso. Efésios 4 exige aqui um viver da unidade da igreja, a unidade do corpo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nosso tema, chamados para andar juntos. Em primeiro lugar, a vocação exige um tipo de caráter. Um tipo de caráter. Veja os versículos 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Rogo-vos, pois... Andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda, como? Humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. É uma forma de caráter. E é interessante porque Paulo não fala assim, tendo bancos confortáveis, tendo som agradável, tendo uma multimídia adequada, tendo um ar-condicionado, que é muito bom, por sinal, né? Almejamos um ar-condicionado ainda em breve, pela graça do Senhor Jesus. Ele não fala de estrutura, ele não fala de eventos, ele não fala de estratégias, a estratégia de analisar, de rever, nada disso. Ele começa com caráter, porque sem caráter não há igreja saudável. Ele fala da humildade, não é auto-humilhação, é colocar a si, não é colocar a si no centro. Mansidão, firmeza sem violência. Ele fala de longanimidade, paciência que não desiste do outro. Ele fala de suportar em amor, não é tolerar, é carregar o peso alheio. O apóstolo Paulo está trazendo um aspecto maravilhoso para a vida da igreja. Andar junto é ter uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento. E é impressionante quando nós observamos que pessoas sem caráter, elas são maldosas, elas são violentas, elas machucam, elas causam divisão na vida da igreja. Pessoas com caráter une, pessoas com caráter de Cristo edifica. Cristo é o padrão desse caráter para a nossa vida. Cristo é o padrão do comportamento de cada um de nós para nossas vidas. Ele é o servo que se humilhou, por exemplo, que desceu do céu, deixou a glória do céu e veio à terra para se humilhar, se tornando forma de homem, não se portando em fazer isso. A igreja só caminha com a dignidade quando ela reflete o caráter de Cristo. A igreja só caminha com prontidão quando ela reflete esse caráter de Cristo, abrindo mão de si, tendo o suporte em amor, tendo a longanimidade, tendo a mansidão, tendo a humildade. Mas também chamados para andar juntos. Em segundo lugar, eu quero abordar aqui sobre a unidade, é uma urgência espiritual. A unidade é uma urgência espiritual, não uma opção. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O verbo que o apóstolo Paulo usa para falar esforçando-vos indica um esforço intenso. Um esforço intenso, uma pressa, uma prioridade espiritual. Esforçando-vos é agora, não é, olha, se você quiser, se você achar por bem, se você vê que vai trazer algum benefício para você, faça isso. Não, não é isso. Não é isso. Ele traz 3 verdades muito duras nesse aspecto. A unidade não acontece sozinha. A unidade não acontece sozinha. O que acontece sozinho
e de forma espontânea muitas vezes, é a divisão. A divisão, sim, ela acontece sozinha e causa males. A unidade não é sentimento, é disciplina espiritual. Eu quero, eu vou estar, tenho que estar, eu vou me dedicar nesse processo e eu vou caminhar na unidade. Impressionante quando nós queremos e nos esforçamos para fazer algo, nós conseguimos fazer. Nós vemos os irmãos cantando, mas não aprenderam a cantar do nada. Tiveram que se esforçar, se dedicar, passar horas treinando, fazer fono algumas vezes, fazer técnica vocal algumas vezes, ouvir. Sempre é assim, esforçando. A unidade é isso também. A unidade não é um sentimento, é uma disciplina espiritual. Devemos nos dedicar com toda a força e com todo o sentimento para estarmos constantes em unidade no Senhor. A unidade não é unanimidade, é submissão comum ao Senhor. Não é submeter ao outro, mas é submeter a Cristo sempre. Então tem horas que na vida da igreja, na vida do conjunto, na vida onde une pessoas, tem hora que nós devemos não submeter àquela pessoa, mas submeter a Cristo, para amar e cuidar um do outro. E isso é importante entendermos, que a unidade, ela traz aqui uma submissão a Cristo Jesus nesse processo. A música pode harmonizar vozes, e fica muito bonito por sinal, mas somente o Espírito pode harmonizar corações. Somente o Espírito de Deus pode trazer o que o homem não consegue por si mesmo. A paz aqui não é um clima agradável. A paz aqui é a conquista, e ela foi conquistada por Cristo na cruz. A unidade, ela tem peso de sangue. Foi derramado o precioso sangue de Cristo Jesus para que nós pudéssemos andar em unidade. Quando nós olhamos a igreja caminhar 39 anos, como nós observamos essa caminhada, ela só existe, ela só subsistiu até aqui, porque Deus está em nosso meio, porque o vínculo da paz vem através de Cristo Jesus, que derramou aquele precioso sangue para me salvar e para te salvar. E o que nos une aqui é o precioso sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. É o preço de sangue que foi pago pela vida e pela unidade da igreja. Chamados para andar juntos, em terceiro lugar, a base da unidade é Deus mesmo. É Deus mesmo. A base da unidade é Deus mesmo. Versículos 4 a 6. Vou pedir que a igreja leia em uma só voz. Há um só corpo. Paulo não pede para criar unidade. Paulo não está pedindo, faça eventos para a unidade. Não. Ele afirma que a unidade já existe. Por quê? Porque a unidade nasce da Trindade, que é perfeitamente harmônica, perfeitamente unida. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age no meio de todos. A igreja não produz unidade. A igreja recebe a unidade de Deus. Por isso, nós devemos aqui, como igreja de Deus, vivemos a unidade sempre, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, unidos mesmo com as nossas diferenças, mesmo com os nossos pensamentos, unidos naquilo que produz vida e vida em abundância.
unidos na mesma missão de pregar o evangelho, de anunciar Cristo Jesus, de cantar louvores e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Não podemos deixar a unidade da igreja, mas devemos sim romper cada dia mais a divisão, as diferenças, para vivermos uma só igreja. O que produz naturalmente é a divisão. Essa, sim, é produzida pelos homens. Essa, sim, causa pela a divergência dos homens. Mas o que vem de Deus é a unidade no Senhor. Essa unidade somente existe porque Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Aleluia. Ele é o cabeça e Ele nos une todos num só propósito. Sem Ele, qualquer comunidade vira apenas um clube social, um lugar de eventos, um lugar apenas de estar e de conviver com as pessoas. Mas nós devemos viver o que Cristo quer para a nossa vida como corpo vivo, bem ajustado, unido para a glória do Senhor Jesus Cristo. Chamados para andar juntos, e aqui eu quero trabalhar a conclusão e uma aplicação pastoral. Eu inicio pela aplicação pastoral. Ele diz assim, dessa aplicação pastoral: o aniversário não celebra passado, idealizado, celebra a vocação presente, porque Deus está presente e nós devemos viver esse presente. Sim, gratos porque Deus está em nosso meio e nos trouxe até aqui, usando pessoas e vidas para abençoar essa igreja. E muitas pessoas que aqui já passaram. A igreja Presbiteriana Maranata não volta para o tempo bom, ela avança para o chamado de Cristo. Ela avança para o chamado de Cristo Jesus. Devemos olhar para o passado, para aprender com o passado, para viver o dia de hoje. Quem abandona a história, abandona o futuro. Olhar para o passado, aprender com o passado, mas olhar o hoje, entendendo o que o Deus da igreja hoje quer das nossas vidas hoje. Porque esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de sermos uma igreja reformada, uma igreja de tradição, uma igreja com as suas formas de viver. Mas percebe, algumas das coisas que nós vivemos no passado, elas não encaixam no presente. E algumas coisas que nós estamos vivendo no presente, elas não vão encaixar no futuro. Vai ser diferente. Por quê? Porque o mundo é diferente. Porque as formas são diferentes. Porque as pessoas são diferentes. Devemos avançar como igreja para o que o Senhor Deus quer para a nossa vida hoje, em unidade, caminhando para a glória do Senhor Jesus Cristo. A igreja só avança se andarmos juntos. A agenda individual, ela pode tirar a agenda coletiva. Entenda isso, que a tua agenda individual deve estar em deve conciliar com a agenda de Deus para a igreja hoje, para o coletivo hoje. Terceiro ponto que eu quero aplicar aqui na parte pastoral: o caráter pesa mais do que o talento. O caráter pesa mais do que o talento. É melhor termos pessoas com menos talento e mais caráter, e mais Cristo, mais o caráter de Cristo. Não que eu quero pessoas com menos talento, eu quero pessoas com muitos talentos, mas com muito caráter de Cristo, muita vida de Cristo. Essa é a melhor forma. Mas, se eu tiver que escolher qualquer uma dessas duas, eu prefiro o caráter de Cristo. Assim devemos caminhar. Certa feita eu tive um seminarista com muitos talentos, mas com pouco caráter. E não dava para andar junto. Não tinha como andar junto. Sem humildade, sem amor, sem sustento, a vida fica vazia. Humildade e amor sustentam o que as músicas, por exemplo, do que a boa pregação não sustenta. É o caráter, é a humildade de Cristo deve estar ressaltada em nossas vidas. A unidade é uma guerra diária.
nós não podemos nos afastar. Se você não luta por ela, você empurra a igreja para a divisão. Se você não luta pela unidade da igreja, você está caminhando para a divisão da igreja. Devemos sim lutar pela unidade, pela conformidade, para andarmos juntos com meus irmãos, fortalecendo cada um para a glória do Senhor Jesus Cristo. E que vê só, quando que eu não colaboro para a união? Quando eu dou lado para a desunião. Quando eu não me preocupo com a unidade do corpo. Devemos sim nos preocupar com a unidade do corpo. Talvez você possa estar pensando assim, por que o pastor está falando isso? Será que tem divisão na igreja? Não, não tem. É porque nós queremos avançar mais e mais. Porque queremos crescer mais e mais. E porque nós devemos olhar para a unidade como um processo real, permanente, que deve ser lutado dia após dia. Cristo é o centro, não é a nossa história, não é a nossa preferência. Cristo é o cabeça da igreja e nós devemos caminhar juntos nessa história, construindo a história hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo. O aniversário da igreja não é sobre a igreja, mas é sobre o Deus da igreja, é sobre Cristo Jesus, que sustenta a igreja em todo o tempo. Então, ao celebrarmos, não vamos dizer parabéns para nós, como somos igreja boa, como somos igreja forte, como temos anunciado, como temos pregado. Não, vamos glorificar quem? Cristo Jesus, porque esse é o ponto de unidade de todos nós. Esse é o ponto ao qual eu devo estar ligado. Não é o presbítero, não é o pastor, não é o coral, não é o conjunto, não é o louvor, não é o ministério infantil, é Cristo Jesus. Deve ser o meu ponto, deve ser a minha chave, deve ser o meu sustento, deve ser o meu casa, onde eu me achego para assim ficar no lugar seguro para a glória do Senhor Jesus Cristo. Chamados para andar juntos. Efésios 4 começa com o verbo andar. E andar como corpo, não como plateia. Andar como chamados, não como consumistas. Andar com o caráter de Cristo e não como o que a carne quer. Mas andar como Cristo quer para as nossas vidas. Que nossa igreja Presbiteriana Maranata conquiste anos e anos, olhando a unidade da fé, olhando o que Deus quer para nossas vidas, e tendo Cristo como o sustento da vida da igreja, para toda a glória de Cristo Jesus. Pai eterno, Tu és o Deus das nossas vidas, o grande eu sou, o nosso Salvador. Por isso, ó Deus, eu rogo que o Senhor continue assim abençoando a vida dessa igreja. Ó Deus, Tu és o Deus da nossa salvação, o grande eu sou. Pai de amor, nos ajuda a vivermos unidos. Nos ajuda, ó Pai, a sermos uma só igreja, um só corpo, tendo Cristo como cabeça. Ó Pai, nesse aniversário do 39º dessa querida igreja Presbiteriana Maranata, nós queremos louvar Cristo Jesus pelo sustento diário, constante e permanente na vida dessa igreja. Que haja unidade em nosso meio, que haja paz em nosso meio, que haja, ó Pai, força em nosso meio, e que o Senhor, ó Pai, venha acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos na vida dessa igreja, para que também eles possam viver essa unidade maravilhosa e aprender a andar junto com os irmãos dia após dia. Ó Deus, se propício a nós pecadores e nos abençoe para a glória do Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai.